fizerem isso, deixarem de lado essas questões básicas e caminharem rumo à maturidade, nós alcançaremos a maturidade se Deus permitir. É o que ele diz no verso 3. Se assim faremos, se Deus permitir. Ou seja, e de fato essa é a vontade de Deus, que sejamos o quê? Crentes maduros na fé. E aqui eu quero terminar esse sermão respondendo a uma pergunta. Como posso me tornar uma pessoa madura na fé? E aqui eu separei 7 conselhos, 7 orientações, e eu vou ler e pontuar sobre cada uma delas. Primeira coisa, como posso me tornar uma pessoa madura na fé? Primeiro, faça um check-up na sua vida espiritual. Verifique se tem alguma área da sua vida que precisa de ajustes. Caso identifique algo, decida imediatamente abandoná-lo ou busque meios para vencê-lo. Tem alguma coisa na sua vida? Pastor, eu preciso melhorar nisso aqui. Eu estou vacilando nisso aqui. Isso aqui eu fico tentado. Isso aqui, identifique. Identifique. Coloque nem que for no papel e caneta. Isso aqui eu não sou fraco nisso aqui. Isso aqui eu ainda fico balançado. Isso aqui me incomoda. Isso aqui eu sei que não agrada a Deus nem minha esposa. Isso aqui eu sei que não agrada lá no trabalho, porque essa minha postura não condiz como de servo de Deus. Identifique. Identifique qual área da sua vida você realmente ainda não amadureceu. Ainda não está parecido com Cristo. Faça isso. Ah, pastor, são tantas coisas, então compra um caderno de 20 matérias. Mas faça. Uma resma de 500 folhas, né? Mas faça. Faça. Segunda orientação. Como posso me tornar pessoa madura na fé? Dedique-se à oração. A oração, além de ser um meio pelo qual falamos com Deus, também é por onde recebemos graça para enfrentar os desafios da caminhada cristã. Cristãos maduros oram, buscam a Deus. A oração nos dá a percepção do mundo, da realidade, das lutas. Orar. Senhor, já pensou, você está passando às vezes uma situação na vida, de um momento de indecisão, aí você diz, o que eu faço? Preciso que alguém revele o que eu tenho que fazer. Não precisa disso, não. A irmã Maria do sei o quê, da revelação dos mantos, sei o que tem ali a revelação. Deixa de besteira, meu irmão. Vai orar a Deus. Senhor, me dá sensibilidade, direcionamento, maturidade para saber. Nem tudo é questão de revelação. Às vezes é só de ter sabedoria. Mas para ter sabedoria e acertar tem que ter maturidade. Mas para ter maturidade tem que orar. Orar. Senhor, me torna um cristão maduro. Me torna um cristão maduro. Para que eu seja um homem melhor, uma mulher melhor, um jovem mais crente. Ore, peça a Deus maturidade. Para você, por exemplo, que é solteiro, quer casar, ore desde já. Senhor, me amadurece, eu quero ser uma pessoa madura, um casal maduro para glorificar a Deus, não está brigando por qualquer besteirinha. Meu irmão, é questão de oração, não é coisa de outro mundo, não. Ore a Deus. Você que é pai e mãe, às vezes o genro, a nora vem, nós estamos passando por isso, aquilo, outro. Você diz assim, orar, meu povo. Vai orar, pedir a Deus sabedoria, e Deus dá. Como posso me tornar um cristão maduro? Apegue-se à palavra de Deus. O cristão que almeja alcançar a maturidade não pode esquecer 3 verbos. Primeiro deles, ler. Cultive o hábito de leitura bíblica diária. Para isso, faça uso dos inúmeros recursos. Irmãos, o que não falta hoje são recursos. É aplicativo, é plano de leitura, até o Spotify da vida, você está no trabalho, 1 hora de engarrafamento, 1 hora murmurando, não, 1 hora ouvindo a pregação, 1 hora ouvindo uma Bíblia sendo narrada, pode ser até do Cid Moreira, meu irmão. Pode até ser, não tem problema, sendo a Bíblia, ouça a palavra de Deus, leia a Bíblia, ouça a Bíblia, né? Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus logo de manhã cedo ou à noite, alguma coisa. Pastor, mas se eu for ouvir aqui o sermão, eu vou dormir. Então, até você dormir, você ouve uma parte, no outro dia você continua. Mas leia a palavra, né? Segundo, medite, pense e reflita sobre o que leu. Pense, por exemplo, esse sermão. Chegar em casa durante a semana, tira um tempo. Pai, vou considerar aquilo que eu ouvi domingo. Vou ver se há realmente alguma coisa ali que eu possa aplicar à minha vida. Terceiro, estude. Pesquise e se aprofunde sobre um tema, história, doutrina, personagem. Isso afetará positivamente a sua vida cristã. A nossa igreja aqui, nós temos inúmeros ministérios. Pense numa igreja para ter ministério, é a PIB em Planalto Calcaia. Pastor, não tem nada que eu possa fazer? Tem, é que você não sabe por onde trilhar, mas tem. Mas já tem muita gente, mas falta. Ainda falta. Não, mas vai ficar congestionado. Sempre há um espaço no povo de Deus, sempre há necessidade. Mas nós temos aqui GDCs, Ministério de Mulheres, nesse final de semana, inclusive eu quero parabenizar as irmãs, fizeram aqui
um fórum sobre a vida transformada, ter uma mente cativa ao Senhor, momentos de aprendizado, de estudo, GDC de idiomas, GDC de adolescentes, o ministério infantil, enfim, os ministérios da igreja que se reúnem, as pregações na quarta, no domingo, a escola bíblica no sábado. Nós vamos ter agora em maio, mês da família, 4 palestras para a sua família. Então observe que nós temos meios para ouvir a palavra de Deus, entender e estudar as Escrituras. Tudo isso afetará profundamente o seu entendimento. Você pode ter certeza disso e fará de você um cristão maduro. Quarta lição, aproxime-se de pessoas maduras. A comunhão com crentes experientes é uma ótima ferramenta no processo de amadurecimento. À medida que você caminha com cristãos maduros, você acaba sendo influenciado por eles. E isso tem um efeito permanente em sua trajetória com Cristo. Se aproxime de pessoas maduras, pessoas experientes, pessoas que têm algo a oferecer a você, espiritualmente falando. Faça isso. Se aproxime, se achegue a alguém, crie vínculos, raízes, né? Ligue-se a uma pessoa e entenda que esse processo ele é fundamental na formação. É alguém que vai lapidando um ao outro na caminhada cristã. Só digo uma coisa, só não caminhe sozinho, porque não dá certo. Não caminhe sozinho. Se aproxime de pessoas maduras. Quinto, frequente uma boa igreja. Por boa igreja, quero dizer uma comunidade onde a palavra de Deus é pregada com clareza e fidelidade, onde o culto é prestado a Deus em espírito e em verdade, e os relacionamentos pessoais são caracterizados por amor genuíno. Ou seja, o convívio com a boa igreja é um passo fundamental para o amadurecimento. Você fazer parte de uma comunidade de fé, onde os relacionamentos, onde a pregação, onde a vivência. Ah, pastor, mas eu não encontrei uma igreja perfeita, e nem vai encontrar, meu irmão. Nem vai. Você que está chegando à nossa igreja, vou logo dizendo, que não é perfeito não. O maior problema dessa igreja é qual o pastor dela. Já foi. Né? Então, observe, mas é em meio às nossas imperfeições que Deus está nos aperfeiçoando. É em meio às nossas deficiências que Deus está nos moldando, nos lapidando. Então, a boa igreja, ela vai te ajudar a entender todas as dinâmicas da vida espiritual. De tudo. De como ter o trato humano, de como crescer à semelhança de Cristo. Então, isso é muito importante. Então, faça parte, ame e sirva no contexto da sua igreja local. Entenda que, à medida que você também serve as pessoas, isso lhe traz maturidade. Porque você está aprendendo e ouvindo umas com as outras. Sexto, viva o evangelho no seu cotidiano. Tudo que aprendemos no contexto da igreja, por meio da pregação, por exemplo, deve ser aplicado à nossa vida. Quanto mais praticamos o que a Bíblia ensina, mais maduros nos tornamos e mais crescemos em semelhança com Jesus. Não resuma a sua vida a um domingo. Não resuma a sua vida cristã a um culto de domingo, a um dia como esse. Não. Ouça a palavra de Deus, no contexto do culto público, adore, mas permita que no decorrer da semana essa palavra possa ressoar na sua mente e no seu coração, a ponto de lhe conduzir à maturidade cristã. E fazer você entender que a vida não é apenas um culto de 1h30, mas toda a vida deve ser vivida diante de Deus, e isso afeta todas as áreas ao qual nós estamos diretamente envolvidos. Isso nos conduz à maturidade, a uma compreensão correta de quem é Cristo e tem efeitos em toda a nossa vida. Você crê nisso? E por fim, aprenda com as experiências da vida. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Isso inclui coisas boas, mas muitas coisas ruins. Se a dor, a decepção, tristeza, a aflição bateu na sua porta, não foi em vão. É Deus tornando você um crente maduro. Ele vai quebrar o vaso, fazer voltar ao pó, mas Ele fará tudo de novo. Tudo de novo. E no final, ainda encherá do seu Espírito. Nós seremos cheios e maduros pelo Espírito de Deus. Os sofrimentos, as tristezas da caminhada cristã e muitas outras coisas, tudo isso contribui para a nossa maturidade. Hoje você está passando coisas que você diz, por que eu estou passando por isso? Eu, como sempre prego aqui, não sei. Por que eu perdi fulano? Não sei. Por que alguém foi? Não sei. Por que eu estou enfrentando luto? É difícil. Lá na frente, nós vamos entender. E quando nós não entendemos, lá na eternidade, Deus há de nos dizer. E nós, assim, iremos compreender
todas as coisas, porque todas as peças se encaixarão. E aí nós veremos que nessa grande obra de arte, o grande artista é o nosso Senhor. Você crê nisso? Então, meu querido irmão, que Deus nos conduza e que sejamos uma igreja madura para a glória do Senhor Jesus. Você quer isso para a sua vida?